A mensagem chegou às 2 horas da manhã enquanto eu estava em missão em Seattle. A mamãe finalmente fez algo sobre aquela sua casa. De nada. Fiquei encarando a tela do celular no escuro do quarto de hotel. A casa? Minha casa em Alexandria. O sobrado de 3 quartos que comprei há 2 anos, escolhido cuidadosamente por ficar a 15 minutos do Tribunal Federal e 20 do meu escritório no Serviço de Marshals dos Estados Unidos. Como assim fez algo? Perguntei. Mamãe vendeu. Você nunca estava lá mesmo, sempre viajando nesse seu trabalho. O dinheiro vai ajudar sua irmã no casamento. Sentei tão rápido que quase deixei o celular cair. Você vendeu minha casa? Não seja dramático. Temos sua procuração de quando você estava no exterior. Usamos. A casa estava vazia. $850.000 em dinheiro. Seu pai e eu dividimos com Raquel para as despesas do casamento. Pode nos agradecer na reunião de família semana que vem. Minhas mãos tremiam. A procuração, feita quando eu estava no Afeganistão 6 anos atrás antes de entrar para o serviço de Marshals, eu nunca revoguei. Mãe, cancele a venda imediatamente. Já foi. Fechou ontem. Pare de ser egoísta. Família ajuda família. Liguei imediatamente para meu supervisor, o subchefe James Crawford. Ele atendeu na terceira chamada, com a voz rouca de sono. Mitchell, é madrugada. Senhor, temos um problema. Minha família acabou de vender minha casa em Alexandria. Hã? Sua casa. A casa segura? Sim, senhor. Jesus Cristo. Aquela que usamos para a proteção de testemunhas? No caso Castellano? Silêncio. Quando? Ontem. Quem está na casa agora? Segundo o último relatório da equipe de proteção, Angela Moretti e seus 2 filhos, previstos para ficar mais 3 semanas antes da realocação. E sua família vendeu uma casa segura federal para quem? Não sei ainda, senhor. Mitchell, volte imediatamente a DC. Estou acionando a equipe de resposta de emergência. Precisamos realocar os Moretti e entender o que diabos aconteceu. Peguei o primeiro voo de Seattle. Ao pousar no Reagan National, às 10 horas, havia 17 novas mensagens da minha mãe, todas variações de "Você está estragando o casamento da Raquel". Ignorei e fui direto para meu escritório no Serviço de Marshals em Arlington. Crawford me esperava na sala de conferência segura com 3 outros chefes e nossa assessora jurídica. Mitchell, sente-se. Conte tudo. Expliquei a procuração, o acesso dos meus pais, a venda sem meu conhecimento ou consentimento. Vi os rostos deles mudarem de preocupação para fúria. Deixe-me entender bem, disse a advogada Patrícia Williams devagar. Seus pais venderam um imóvel registrado como Casa Segura Federal há 18 meses. Um imóvel atualmente abrigando uma testemunha protegida no caso da família criminosa Castellano. Um imóvel com equipe de proteção ativa. E fizeram isso sem avisar ninguém? Sim, senhora. Quem comprou a casa? Ainda não sei. Minha mãe mencionou $850.000 em dinheiro, bem abaixo do valor de mercado. Crawford cerrou a mandíbula. Um imóvel de pelo menos $2,8 milhões vendido por $850.000 à vista. Isso é incompetência ou coisa pior? Williams digitou algo no laptop. Estou vendo os registros do imóvel agora. A venda foi feita pela empresa Riverside Holdings LLC. Isso significa algo para você? Não, senhora. Empresa de fachada registrada em Delaware. Proprietários ocultos por várias camadas. A sala esfriou. Você está dizendo que alguém mirou especificamente essa propriedade? Perguntei em voz baixa. Estou dizendo que alguém pagou abaixo do mercado, à vista, por uma casa que por acaso abriga uma testemunha contra a família Castellano. Isso não foi coincidência. Crawford levantou-se bruscamente. Precisamos mover os Moretti imediatamente. Mitchell, você vem comigo.
Williams, comece a investigação sobre a Riverside Roads. Quero saber quem é o dono e como souberam da casa. Chegamos à casa em Alexandria com uma equipe tática completa. Os marshals Rodrigues e Tim, da equipe de proteção, nos receberam na porta, visivelmente confusos. Senhor, o que está acontecendo? Perguntou Rodrigues. Não recebemos nenhuma notificação de mudança no cronograma. A casa foi vendida, disse Crawford, seco. Sem autorização. Vamos evacuar as testemunhas agora. Rodrigues levou a mão à arma. Vendida? Como? Questões familiares, respondi em voz baixa. A senhora Moretti está com as crianças? Sim, estão almoçando. Entramos rapidamente. Ângela Moretti ergueu os olhos da mesa da cozinha, onde estava com a filha de 8 anos e o filho de 6. Seu rosto empalideceu ao ver tantos marshals. O que aconteceu? Eles nos encontraram. Não, senhora, respondeu Crawford. Mas vamos transferi-la por precaução. A senhora tem 10 minutos para arrumar o essencial. O marshal Rodrigues vai ajudar. Ângela se levantou trêmula. Mas vocês disseram que estaríamos seguros aqui. Vocês disseram. Eu sei o que dissemos, senhora Moretti, e peço desculpas. Houve uma complicação com a propriedade. Vamos levá-los para um lugar mais seguro. Enquanto Rodrigues ajudava Ângela a juntar os pertences, Crawford virou-se para mim. Seus pais. Onde estão agora? No reencontro da família, na fazenda do meu tio, na Pensilvânia. Esperam que eu vá amanhã. Planos mudaram. Vamos hoje. Traga um gravador. Precisamos registrar tudo o que eles disserem. Seguimos em comboio de 3 veículos descaracterizados. No carro estavam Crawford, eu, a Marshal Williams da equipe jurídica e 4 agentes de apoio tático. A fazenda do meu tio ficava em 50 acres de colinas nos arredores de Harrisburg. Já era fim da tarde quando chegamos, e a reunião de família estava a todo vapor. Carros alinhavam a entrada, crianças brincavam no gramado, e o cheiro de churrasco vinha do pátio dos fundos. Minha mãe estava perto da churrasqueira, rindo com minhas tias. Quando me viu, acenou animada. Mas seu sorriso desapareceu ao notar os homens de terno e crachá ao meu lado. Sara, o que está acontecendo? Atravessamos o gramado. Meu pai saiu da casa com uma cerveja na mão. Raquel surgiu do outro lado, com o noivo logo atrás. Mamãe, papai, comecei com cuidado. Precisamos conversar sobre a casa. Ah, por favor, disse minha mãe, revirando os olhos. Ainda está chateada com isso? Fizemos um favor para você. Aquela casa era um abrigo federal seguro, interrompi. Estava sendo usada pelo serviço de marshals para proteger uma testemunha e seus filhos em uma investigação de crime organizado em andamento. O riso morreu no ar. O rosto da minha mãe ficou branco. O quê? A casa em Alexandria. A que vocês venderam sem minha permissão. Não era só minha casa. Estava registrada como propriedade federal para a proteção de testemunhas. Meu pai largou a cerveja devagar. Isso é impossível. Você disse que trabalhava em administração de escritório. Eu disse que sou deputy US Marshal. E sou há 4 anos. Aquela casa foi comprada especificamente pela localização e recursos de segurança. Há 18 meses serve de abrigo para uma testemunha protegida. Crawford deu um passo à frente, mostrando o crachá. Deputy Chief Marshal James Crawford. Senhor e senhora Mitchell, vocês venderam propriedade federal sem autorização. Mais grave ainda, comprometeram potencialmente um caso ativo de proteção de testemunha. Minha mãe agarrou o braço do meu pai. Nós não sabíamos. Sara, você nunca nos contou. Eu não podia contar. Segurança operacional significa não discutir casos ou casas seguras com ninguém de fora do serviço. Mas vocês deveriam ter falado comigo antes de vender a propriedade. Tínhamos a procuração.
Aquela procuração era apenas para emergências, durante minha missão militar, 6 anos atrás. Nunca foi para dar a vocês autoridade de vender minha casa. Raquel avançou. Sara, mamãe e papai só estavam tentando ajudar. Eles conseguiram $400.000 para o meu casamento. Você não pode estar chateada com isso. Com o fato do dinheiro do seu casamento vir de uma venda ilegal de propriedade federal? Posso sim, respondi, fria. Esse dinheiro será apreendido como produto de crime. Crime? Meu pai elevou a voz. Espere um minuto. Nós não cometemos crime nenhum. Vendemos sua casa, que você nunca usava. Está sempre viajando, sempre ocupada com o trabalho, nunca presente para a família. O que deveríamos pensar? Deveriam pensar que vender a propriedade de outra pessoa sem permissão explícita é ilegal. E sendo propriedade federal, é ainda pior. A Marshall Williams deu um passo à frente. Senhor e senhora Mitchell, sou do Conselho Jurídico do Serviço de Marshals dos Estados Unidos. A casa vendida pertencia legalmente à sua filha, mas estava registrada como propriedade federal para a proteção de testemunhas. A venda sem autorização viola o título 18 USC, seção 1512, obstrução de justiça e interferência com testemunha. Além disso, como a venda foi feita usando autoridade fraudulenta. Não fomos fraudulentos. Chorou minha mãe. Vocês sabiam que a procuração estava desatualizada e não mais aplicável, continuou Williams. E o fato de terem vendido muito abaixo do valor de mercado para uma empresa de fachada levanta ainda mais suspeitas. Empresa de fachada? Meu pai franziu a testa. Vendemos para um casal simpático, através de uma corretora. Eles pagaram em dinheiro. $850.000. Os compradores usaram a Riverside Roads, eu disse. Vocês sabem quem eles realmente eram? Alguns investidores. A corretora disse que queriam um imóvel para alugar. Uma compra em dinheiro de $850.000 por uma casa de 2,8 milhões não pareceu suspeito para vocês? A voz da minha mãe ficou aguda. Não somos especialistas em imóveis. A corretora disse que era um preço justo para uma venda rápida em dinheiro. O celular de Crawford vibrou. Ele olhou a tela, e sua expressão escureceu. Mitchell, preciso falar com você em particular. Nos afastamos da minha família. Ele virou o celular para mim. Era a foto de 2 homens, um eu não reconheci, o outro sim, Vincent Castellano Jr., filho do chefão da máfia contra quem Angela Moretti iria testemunhar. Riverside Roads, disse Crawford em voz baixa. Empresa de fachada da família Castellano. Eles compraram sua casa. Eles sabiam que era um safe house. Meu sangue gelou. Como? Ainda estamos investigando. Mas pagaram abaixo do mercado em dinheiro, provavelmente para seduzir com uma venda rápida. A ganância dos seus pais os tornou alvos fáceis. Virei de volta para minha família. Estavam todos juntos agora, mamãe, papai, Raquel, o noivo dela, meu tio, 3 tias, 2 primos, todos observando, entre confusos e apavorados. Quem procurou vocês para vender a casa? Perguntei. O quê? Piscou minha mãe. A corretora. Linda, alguma coisa. Ela disse que tinha compradores interessados. Vocês não anunciaram a casa. Como ela soube que vocês tinham acesso a ela? Ela ligou. Disse que tinha ouvido falar que possuíamos um imóvel em Alexandria que poderíamos querer vender. E como ela ouviu isso? Meus pais trocaram olhares. Talvez tenha mencionado no Country Club, admitiu minha mãe. Estava falando sobre as despesas do casamento da Raquel, e alguém sugeriu liquidar alguns bens. Eu mencionei que você tinha aquela casa que nunca usava. Crawford fechou os olhos brevemente. Senhora Mitchell, a senhora falou sobre a propriedade da sua filha, propriedade federal, em um country club. Para quantas pessoas? Não sei, eram só amigos, uma conversa. Esses amigos a contaram para alguém, que contou aos Castellano.
E eles enviaram uma falsa corretora para convencê-los a vender o safe house. O rosto do meu pai ficou cinza. Está dizendo que nós ajudamos a máfia sem saber? Sem intenção, mas sim, disse Williams. Vocês venderam acesso direto a uma testemunha protegida. Raquel segurou meu braço. Sarah, nós não sabíamos. Você tem que acreditar. Nunca faríamos isso de propósito. Vocês nunca pedem minha opinião antes de tomar decisões sobre minha propriedade, respondi, me afastando. Nunca respeitam que eu possa ter razões para a privacidade. Nunca consideram que meu trabalho possa ser mais importante do que vocês imaginam. Não é justo, rebateu Raquel. Você aceitou meu dinheiro de casamento, não aceitou? 400 mil da venda. Pra quê? Um salão maior? Um vestido mais caro? O rosto de Raquel corou. Mamãe e papai ofereceram. Disseram que você nos devia isso. Você nunca está por perto, nunca participa de nada da família. Eles disseram que isso era sua contribuição. Minha contribuição foi comprar uma casa que salvou 3 vidas. Angela Moretti e seus 2 filhos estão vivos porque estavam naquela casa segura, e não no apartamento, quando os Costos enviaram homens para matá-los. Essa foi minha contribuição para algo que realmente importava. O silêncio se estendeu pelo gramado. Ao longe, as crianças ainda brincavam, alheias ao que acontecia. O celular de Crawford vibrou de novo. Ele atendeu, falou brevemente e desligou. Os Moretti estão seguros em um novo local. A casa em Alexandria está sendo varrida em busca de dispositivos de vigilância, e temos um mandado. Ele fez um sinal para os agentes táticos. 2 se aproximaram dos meus pais. Senhor e senhora Mitchell, temos um mandado para apreender todos os recursos provenientes da venda do imóvel de Alexandria. Isso inclui contas bancárias, dinheiro vivo e qualquer bem adquirido com esses fundos. Minha mãe cambaleou para trás. Vocês não podem. Esse dinheiro é nosso. São lucros de uma venda ilegal de propriedade federal, disse Williams. Além disso, vocês estão sendo acusados de violar o título 18 USC seção 1512, obstrução de testemunha, e título 18 USC seção 641, furto de propriedade do governo. Precisarão nos acompanhar para o procedimento formal. Sarah, meu pai me olhou, desesperado. Pare com isso. Diga que foi um mal-entendido. Diga que não quisemos causar nenhum mal. Olhei para ele por um longo momento. Pai, vocês venderam uma casa segura para a máfia. Querendo ou não, colocaram 3 vidas em risco. Eu não posso parar isso. E, mesmo que pudesse, não pararia. Vocês são meus pais. E Angela Moretti é uma mãe com 2 filhos que viram o marido ser assassinado pelos Costos. As ações de vocês quase a mataram também. Então, não. Eu não vou impedir isso. Meus pais foram presos naquela noite. As contas bancárias de Raquel foram congeladas. O fundo de $400 mil para o casamento foi apreendido como prova. O noivo a deixou 2 dias depois, dizendo que precisava pensar. A investigação sobre a Riverside Holdings levou à prisão de 3 associados dos Castellano e expôs uma rede de corretores corruptos usada para rastrear propriedades federais. A máfia vinha tentando identificar sistematicamente casas seguras ao longo da costa leste. A imprudência dos meus pais deu a eles exatamente o que queriam. Angela Moretti e seus filhos foram realocados para uma instalação segura fora do estado. Ela testemunhou com sucesso contra Vincent Castellano Sr., que agora cumpre prisão perpétua em uma penitenciária federal. O filho, Vincent Jr., pegou 20 anos por obstrução de testemunha e crimes relacionados. Meus pais foram a julgamento 6 meses depois. Foram condenados por obstrução de testemunha e furto de propriedade do governo. Meu pai pegou 4 anos de prisão federal. Minha mãe, 3 anos mais 2 em liberdade supervisionada. O juiz foi claro, ignorância não era desculpa quando as ações deles quase custaram 3 vidas.
Raquel perdeu tudo: o fundo do casamento, o depósito do local, o noivo, a reputação. Pelo que ouvi, mudou-se para o Oregon para viver com nossa tia. Visitei meus pais uma vez antes de irem para a prisão. Eles se sentaram à minha frente na unidade de detenção federal, ambos de macacão laranja, parecendo 10 anos mais velhos do que no reencontro de família. Sara, minha mãe sussurrou. Por favor, não dá para você fazer alguma coisa? Falar com alguém? A saúde do seu pai. Mãe, eu sou uma deputy marshal. Não posso interferir em uma acusação federal. Você sabe disso. Mas somos família. Família respeita limites. Família pede permissão. Família não vende a casa um do outro para mafiosos. As mãos do meu pai tremiam sobre a mesa. Nós não sabíamos que eram mafiosos. Não sabíamos que era uma casa segura. Não sabíamos de nada porque você nunca contou o que realmente faz. Eu não podia contar. E, claramente, estava certa em não confiar informações sensíveis a vocês. Olhem o que fizeram com algo básico como propriedade. Então esse é nosso castigo? Perguntou minha mãe. Prisão porque tentamos ajudar nossa filha com o casamento? Vocês tentaram se ajudar com dinheiro que não era de vocês. Angela Moretti está viva porque conseguimos evacuá-la a tempo. Se os Costos tivessem chegado primeiro, se ela e os filhos tivessem sido mortos, vocês estariam respondendo por homicídio. 4 anos de prisão é pouco. O rosto do meu pai desmoronou. Quando eu sair, você vai. Vou o quê? Perdoar a gente. Aceitar de volta nos jantares de família. Fingir que nada aconteceu. Somos seus pais, Sara. Vocês eram meus pais. Agora são detentos federais que comprometeram um programa de proteção a testemunhas porque foram egoístas e descuidados demais para fazer uma simples pergunta antes de venderem minha casa. Levantei-me. Espero que usem esse tempo na prisão para pensar nas consequências. Consequências reais, não apenas o que acontece com vocês, mas o que poderia ter acontecido com 3 pessoas inocentes por causa das suas ações. 2 anos depois, recebi uma carta da minha mãe. Ela havia sido transferida para uma prisão de segurança mínima na Virgínia Ocidental. 8 páginas de desculpas, explicações, justificativas. Dizia que sentia minha falta, queria consertar as coisas, tinha aprendido a lição. Li uma vez e arquivei junto com os documentos do caso. Mais tarde, o chefe adjunto Crawford me encontrou no escritório. Soube que sua mãe entrou em contato. Ela quer reconciliação. Vai dar isso a ela? Pensei em Angela Moretti, que no Natal passado me enviou um cartão com a foto dos filhos. Estavam sorrindo. Estavam vivos. Estavam seguros porque eu agi rápido para tirá-los daquela casa. Não. Não vou. Família é importante, Mitchell. Também é importante fazer seu trabalho direito. Proteger quem não pode se proteger. Manter limites com quem já provou que não é confiável. Crawford assentiu lentamente. Justo. Para o que vale, você lidou com tudo isso com mais profissionalismo do que eu teria conseguido. Não foi pessoal, senhor. Não foi. Encarei-o. Foi absolutamente pessoal. Mas isso não muda o fato de que eles violaram a lei federal e colocaram testemunhas em risco. Sentimentos pessoais não anulam o dever. Não anulam. Meus pais foram libertados da prisão federal há 18 meses. Mamãe cumpriu a pena completa. Papai saiu 2 meses antes por bom comportamento. Mudarão-se para a Flórida, longe dos cochichos da comunidade da Pensilvânia. Eles me escrevem periodicamente, cartões no meu aniversário, e-mails nos feriados. Cada um pedindo uma chance de conversar, explicar, reconstruir. Não respondi a nenhum. Talvez um dia eu responda. Talvez um dia eu consiga separar quem eles eram do que fizeram. Talvez um dia eu consiga sentar diante deles sem ver o rosto apavorado de Angela Moretti quando a retiramos da casa segura. Mas não hoje. Hoje eu tenho um trabalho,
proteger testemunhas, construir casos, manter pessoas vivas que dependem do US Marshal Service para se manterem seguras dos criminosos que querem matá-las. E eu não posso fazer esse trabalho se desperdiçar energia com parentes que valorizaram $850.000 mais do que respeitar meus limites, minha propriedade ou a vida de 3 desconhecidos. Então eu continuo trabalhando. Continuo protegendo testemunhas. Continuo mantendo os padrões profissionais que as ações dos meus pais quase destruíram. E se isso me torna fria, implacável, uma filha ruim, eu posso viver com isso. Os filhos de Angela Moretti estão vivos. Isso importa mais do que os sentimentos dos meus pais. Sempre vai importar.